Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos para o nosso segundo encontro do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, como colocamos ao final do encontro número um, hoje nós vamos falar sobre Abraão e toda a sua prole, né? É uma história muito bonita e, como eu disse na estreia, né? No nosso primeiro encontro, É, nessa fase de introdução, a gente vai tratar dos aspectos históricos para que vocês tenham uma ideia um pouco melhor, para que a, para que esses fatos sejam passados de uma forma é, didática, para que depois, no estudo de fato do Evangelho, fique mais simples para um entendimento, para uma compreensão daquilo que está sendo passado. Então, vamos lá, vamos começar. Vamos lá. Vamos começar então falando da história do povo hebreu. A história do povo hebreu aqui vai ser contada iniciando-se do período pré-mosaico, que vai de 3000 a 1400 a.C. É por aqui que a gente vai começar. Ao final desse período, nós vamos entrar no período mosaico, que é de 1400 a 1000 a.C., que, pelo próprio nome diz, trata da história de Moisés. Depois, vamos entrar no terceiro período, que é de 1000 a 616 a.C., o quarto, que é de 646 a 546 a.C., e o quinto período, que é de 546 até a expulsão do povo judeu. Perfeito? Ok. E a história do povo hebreu, ela está contida no Antigo Testamento, né, que é uma narrativa histórico-religiosa. Vamos considerar, então, aqui uma visão parcial do assunto. Por quê? Por que parcial? Porque essa história foi escrita pelo próprio povo judeu, certo? Então, por isso a gente tem essa ótica de afirmar que é uma história, que é uma visão parcial dos relatos, né? E ela é contada no livro Gênesis, onde é narrado o surgimento da vida, a formação do universo dos planetas, é a narração simbólica do assunto. Depois vem o livro Êxodo, que fala da saída do povo hebreu do Egito. Em seguida, Levítico, que trata das leis e da organização do culto. Números, que é o censo da população e organização social. E, por fim, Deuteronômio, que trata das leis e as instruções de Moisés. Certo? Perfeito. Então, vamos em frente. Vamos entrar, então, na história de Abraão. Ao final do nosso primeiro encontro, estávamos falando daquela região da Caldeia. Na cultura da Caldeia, a comunicação com os espíritos era algo assim perfeitamente normal. Abraão, portanto, ele recebe uma comunicação espiritual que ele deveria mudar toda a sua vida. Por quê? Porque ele foi instruído a sair da região que ele estava para uma outra região. Abraão é um personagem, né, dessa história toda que faz um trabalho precursor para aquilo que Jesus viria a realizar um pouco mais à frente. Foi um trabalho precursor ao cristianismo, mas foi algo realizado há muito tempo atrás, há mais de 3.000 anos atrás, antes da vinda do Messias. O que nós vamos ver nesse estudo é que pode-se estudar a história
sobre vários enfoques. A história como que eu posso dizer? É uma sequência de vários fatos, ou seja, existe um planejamento divino, existe a realização humana também. Então, não são fatos isolados. Não, nós não somos civilizações isoladas, nós compomos uma humanidade. E, de uma certa maneira, todos os acontecimentos se entrelaçam e todos eles interferem positivo ou negativamente em toda a população terrestre. Porque nós também a gente não reencarna numa única cultura, em uma única época, dentro de um padrão de uma determinada raça. Portanto, essa colcha de retalhos que imaginamos ser a história da humanidade, realmente é uma concha ligada por fios muito fortes, por vários fios. Estão compreendendo? Abraão, portanto, ele recebe uma comunicação espiritual e vai iniciar uma nova cultura, uma nova linhagem. O pai de Abraão se chamava Terã. E Abraão era casado com uma senhora muito bonita chamada Saraí. Desculpa. Apresenta-se um espírito e diz que Abraão, seria pai de uma grande geração, que a sua descendência seria mais numerosa do que o pó das estradas e das estrelas do céu. Imagine a cabeça do Abraão quando recebeu essa informação, sabendo que ele estava ouvindo que ele poderia ter filhos numa cultura que isso era algo muito importante. As famílias na época eram numerosas. A poligamia também era oficializada, ou seja, o homem poderia ter várias esposas. E o fato de ter filhos e o primeiro ser homem era algo que as famílias pediam a Deus. Só que, após ter recebido essa informação, a prole do Abraão não se iniciava. Abraão já estava até desanimado, porque o tempo estava passando e não chegava esse aguardado bebê. Então, Abraão, inicialmente, ao receber aquela orientação, ele promove a mudança do seu povo, né? Que era sair da Caldeia e ir em direção ao Vale do Rio Jordão. A comunicação que ele tinha, a comunicação que ele recebia da espiritualidade era algo assim, na primeira pessoa do singular. Eu sou Deus, eu sou seu Deus. Era o lançamento, era o início de uma ideia monoteísta. O que é o monoteísmo? É a crença em um só Deus, que era uma ideia que depois ia ser, digamos, mais aprofundada na época de Jesus. Então, o que acontece? Vamos começar então a contar como que se desenvolveu essa prole, essa genealogia de Abraão. O caminho que ele fez foi justamente esse, saindo da Caldeia e indo até Harã para depois chegar em Jerusalém, certo? Então, o que acontece? Ele tinha 75 anos. 75 anos nessa época. Ele levou consigo a sua esposa Saraí, o seu sobrinho Ló, seus servos e os bens. A viagem de Ur até Canaã foi muito longa. Ele percorreu mais de 1.650 quilômetros, viajando a pé, meus amigos, viajando a pé.
O Abraão e a sua comitiva pararam lá, tá vendo lá no norte, onde está aquele finalzinho do primeiro caminho lá, Harã, aqui em cima, ó, Harã. Eles pararam ali porque o seu pai tinha se estabelecido aí. E Abraão ficou com seu pai até até o pai falecer. Quando o seu pai falece, ele recebe novamente a comunicação, a confirmação de Deus que ele deveria se direcionar para Jerusalém, para Canaã, e, e ali ele formaria uma grande nação e que abençoaria todos os povos que viriam em seguida. E aí a história, durante essa caminhada, essa jornada, ela se inicia. Então aqui eu montei para vocês um organograma para que facilite esse entendimento sobre a família de Abraão. Então, aqui está Abraão. Abraão era casado, como eu já disse, com Saraí. Neste, neste período, enquanto ele aguardava que não chegava esse bebê, ele teve um filho com Agar, a sua escrava, e esse filho ele deu o nome de Ismael. Aí, quando Ismael nasceu, já veio aquela sensação, né? É Ismael, né, que vai dar início essa essa prole gigantesca, né? Ismael, na verdade, se a gente depois traçar a história de Ismael, ele daria início aos povos árabes. Ismael depois casou com Sara. Mas vamos falar aqui de um filho que Abraão teve depois de muito tempo que ele teve com Saraí. A sua esposa Saraí lhe dá um filho de nome Isaque. Isaque, que depois daria origem ao povo hebreu e mais tarde ao povo judeu. Isso a gente vai contar um pouco mais à frente. Mas oficialmente, né, foram esses dois filhos que Abraão teve. Ele imaginava algo bem diferente, né? Mas ele teve Ismael e Isaac. Ismael com Agar e Isaac com Saraí. Dando sequência à história, vamos falar agora de Isaac. Isaac, quando adulto, casa-se com Rebeca e com Rebeca ele tem dois filhos, um casal de gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú era o filho primogênito e naquela cultura era muito importante. Era a primogenia que definia a direção da família na ausência do pai, né? Na ausência do patriarca. Era ele que estabelecia os direitos. Portanto, o primogênito exercia uma liderança sobre toda a família e seria o futuro patriarca, né? Depois da morte do pai. No caso de gêmeos, seria aquele que nascesse primeiro. Nesse caso aqui, quem nasceu primeiro foi Esaú. Só que à medida que o tempo foi passando, que eles foram crescendo, se tornando jovens, homens, Esaú não tinha e não demonstrava claramente nenhum interesse, mas nenhum interesse mesmo em ter essa função, né? E também nem oferecia as condições de ser o futuro chefe daquela família. Hoje, se a gente trouxesse isso para os tempos de hoje, ele seria considerado assim um bom vivant, um playboy, né? Que é os termos usados lá naquela década de 70, ao invés assim, é,
de ter uma postura mais responsável, é aquele cara que gosta de usar. Tipo, a prioridade dele é ir atrás de motos de modelo mais atual, de carrões. Naquela época era o cavalo, né? Então, o Isaú gostava de caça, de aventuras, nada que tivesse relação com obrigações, né? Os deveres do chefe de um clã, né? Já Jacó, já o Jacó era aquela pessoa que nasceu para ser o líder do seu povo. Mas havia a questão das leis que deveriam ser obedecidas. Quem deveria ser o futuro chefe? Quem deveria ser o futuro chefe? Responda. Diante das leis da época, era Esaú, correto? Então, veja bem, a gente está narrando aqui a história de uma maneira mais atual, mais moderna, para ficar até uma coisa mais tranquila para a gente dialogando, né? A gente está trabalhando em cima do que o Velho Testamento traz. Mas vamos lá. Um dia, Esaú chega da caça e seu irmão estava comendo um prato de lentilha, né? O Esaú queria jantar naquele momento, estava com fome. E o Jacó disse: Ó, eu fiz aqui meu prato de lentilhas e tá uma delícia. E o Esaú falou: Pô, rapaz, tô com uma fome, dá esse prato aí para mim, cara. Pô, eu tô com fome, cara. O Esaú falou assim: Ó, seguinte, desculpa, o Jacó falou: Seguinte, se você me der o seu direito à primogenitude, eu te dou não só meu prato de lentilhas, como toda a panela que eu fiz. Ó, o Esaú nem pensou. Falou, tá tudo certo. É seu a primogenitude. Passo todos os meus direitos para você, mas me dá essa comida aí que eu tô morrendo de fome. Beleza. Só que esse acerto entre os dois não mudariam as leis, né? Que regiam todo esse grupo social da época. Até a Rebeca, a mãe, ela não via no Esaú um futuro assim como um bom patriarca. Só quem não enxergava isso era o Isaac, né? O Isaac na época, inclusive, já estava bem idoso e com um problema na visão, estava já quase que praticamente cego. Quando o Isaac estava para desencarnar, estava chegando o momento dele abençoar o seu sucessor. O que que eles fizeram? O Isaú estava lá na, nas coisas dele, né? Estava fora de casa. O Esaú, ele era uma pessoa bem cabeluda, né? Ele tinha um excesso de pelo. Na hora que o Isaac estava quase desencarnando, eles colocaram um pelo de carneiro nas costas do Jacó, né? E levaram o Jacó até o pai. E aí o Isaac abençoa o filho, pensando que é Esaú, e oficializa a primogenitura. E o Jacó fica, digamos assim, com essa nova função de ser o patriarca da família. É claro, é óbvio que quando Esaú chegou, ele se exalta e há um estresse muito grande, e essa briga, ela é narrada em várias páginas do Antigo Testamento, mas que a gente não vai especificar aqui, mas eu estou passando para que vocês entendam. Mas, em resumo, Jacó passa a ser o líder da família. Agora vamos dar sequência à história de Jacó, certo? Jacó é uma história bem interessante também. Jacó, ele se torna moço, né? Já era o momento de procurar uma noiva, e entre as tradições desse povo, né? Não apenas desse povo, mas de muitos daquela época, né? Não era aceito com facilidade o casamento entre povos de raças diferentes, né? Ou de outra cultura.
Então, o pessoal naquela época, eles procuravam os parentes, né, os conhecidos, pessoas próximas, né, da família, para que os casamentos fossem oficializados. E o Jacó, ele vai em direção às terras do seu tio, chamado Labão, porque ele ouvia dizer de outras pessoas da família que o seu tio tinha umas primas, né, as suas filhas, né, as filhas do tio Labão, eram muito bonitas. Ele falou, eu vou lá conhecer minhas primas. Eu acho que eu posso encontrar alguma coisa, eu posso gostar de alguma delas, né? Já está chegando o meu momento. E Jacó vai em rumo, pega a estrada para ir até a casa do tio. Antes de chegar lá e se apresentar à família, bate uma sede e ele para à beira de um poço. E ali, enquanto ele mata a sede, está tomando a sua aguinha, ele conhece uma moça lindíssima, que no diálogo que eles começam a ter ali, ele cria uma empatia por ela, ele começa a imediatamente gostar, ele se apaixona por essa moça. Quase que ele nem quer mais continuar o caminho. Mas ele já estava traçado, ele falou, não, eu preciso, eu quero chegar até na casa do meu tio, e ele segue a estrada. Perfeito. Quando Jacó chega na casa do tio, e aí as apresentações estão feitas, o tio, a esposa, tal, as primas. Quando as meninas começam a se apresentar, quem ele vê ali no meio? A Raquel, a moça que ele havia conhecido lá na beira daquele poço. Ele falou, pô, meu Deus maravilhoso. Poxa vida, eu não mereço tanto. Eu já tinha me apaixonado pela moça lá, quando eu estava tomando minha água, lá na beira do poço. E agora, quando eu chego aqui, entre as minhas primas, está aquela moça. Oh, meu Deus, eu não mereço tanto. Eu falo, agora, então, é só pedir a mão dela, né? É só pedir a mão dela. Só que naquela época, meus amigos, o trabalho era algo assim muito duro. Porque é por isso que muitas famílias privilegiavam ter filhos homens. Por quê? Porque o trabalho era mais braçal, era uma coisa assim que exigia força física, né? E lá na família do Labão, como vocês estão entendendo, a mão de obra masculina era minoria, né? Aí quando Jacó pede a mão da Raquel, o tio diz: Ok, eu posso pensar de uma forma muito positiva, eu permiti o casamento de vocês. Só que, para que eu libere o casamento com a Raquel, você vai ter que trabalhar para mim durante 7 anos, sem cobrar nada por esse trabalho. Jacó estava tão apaixonado que ele não pensou duas vezes. Ele aceitou, ele aceitou. E passou a trabalhar todos os dias, de sol a sol, durante 7 anos, com o objetivo que, ao final do período, ele se casaria com Raquel. No dia do casamento, chegou o dia, né? Deu 7 anos, marcaram a data, dia do casamento. Jacó se esqueceu de uma lei que havia na época, que quando havia moças na casa, a mais nova não casava sem que a mais velha tivesse casado antes. Mas ele nem lembrou disso. No dia do casamento, a noiva toda envolta naqueles ornamentos, ele viu apenas a ponta dos dedos da moça e casou, feliz da vida, hipnotizado pelo momento. Casou. E foram para a sua nova casa,
para iniciar esse período tão sonhado. Só que o tio não colocou naquele evento a Raquel, ele colocou a Lia. Jacó, como era uma pessoa muito educada, ele visualizou, obviamente, ó, quem está aqui é a Lia. Na primeira oportunidade que teve, ele voltou e foi conversar com o sogro, né? O agora sogro. Ele falou: meu sogro, você sabe que eu era noivo da Raquel e o senhor colocou como minha noiva no dia do casamento a Lia. E eu sou apaixonado pela Raquel. Eu quero casar com a Raquel. O tio falou: tudo bem, eu até abro mão dessa, dessa minha forma de ver as coisas. E eu permito, né? Até porque a poligamia, como eu disse inicialmente, era permitida, né? Eu permito que você case com a Raquel. Só que você vai ter que trabalhar para mim 7 anos de graça, sem cobrar nada por isso. E não é que o Jacó aceita. Esse menino era muito apaixonado. Ele aceita trabalhar 7 anos sem cobrar nada por esse trabalho. E trabalha mais 7 anos. Enquanto isso, ele estava casado com a Lia, né? E nesse período ele teve filhos com a Lia. Nasceram Rubens, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Praticamente um filho por ano, né? E a vida continua. E após 7 anos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Durante esse período, ele ainda teve 4 filhos com 2 escravas. E após os 7 anos, chega o momento de casar com a Raquel. Enfim, chegou o momento e ele se casou com a Raquel. E com Raquel, ele teve 2 filhos, José e Benjamim. O nascimento do Benjamim, que é o segundo filho, custou a vida de Raquel, infelizmente, e, e ele perdeu a sua amada no parto de Benjamim. A Lia sabia desde o início que entre ela e Raquel, Jacó sempre teve a preferência por Raquel. Isso ele nunca escondeu. E diante dos filhos, né, em referência aos filhos, Jacó tinha suas preferências por José. Aí, meus amigos, José. José, que é a pessoa, o personagem que vamos falar no nosso próximo encontro, era uma criança, de certa forma, diferente. Ele era aquela pessoa que a gente pode chamar hoje de médium. Ele tinha entre suas faculdades mediúnicas a premonição, a profecia, através de sonhos. É uma coisa maravilhosa essa história do José. E é o que nós vamos tratar no nosso próximo encontro. Espero que tenham gostado e que tenhamos todos uma ótima semana. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela interação. Agradeço muito.